cidade de imensos monumentos e zonas históricas. Acredita-se que Guimarães é a cidade berço da nação portuguesa. Aqui nasceu Portugal. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Anteriormente conhecido como Vimaranhas e com raiz no século IX, a cidade de Guimarães foi o centro administrativo do Condado portucalense. Aqui tiveram lugar, em 1128, os principais acontecimentos políticos e militares que levariam à independência e ao nascimento de uma nova nação. Por essa razão, está inscrita numa das torres da antiga muralha da cidade: aqui nasceu Portugal. No centro histórico da cidade, um dos pontos mais emblemáticos é o Castelo de Guimarães, construído pela Condesa Mumadona no século X. O castelo pretendia defender o povoado dos ataques dos mouros. Do pátio interior do castelo são visíveis janelas que terão constituído a residência do conde Dom Henrique e da Dona Teresa, e o provável local de nascimento de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Aqui neste campo, o campo de São Mamed, no dia 24 de junho de 1128, foi travada uma importante batalha que se tornaria um marco para a nação de Portugal. Após a morte de Dom Henrique, Dom Afonso tomou uma posição política oposta à de sua mãe. Ela tinha se casado com o nobre galego Fernão Pérez de Trava, que tinha planos de dominar o território português, pretendendo assegurar o domínio do condado de Portugalense. Dom Afonso saiu em batalha e venceu os exércitos de sua mãe e Fernão Pérez, consagrando assim sua autoridade sobre o condado. Dessa maneira, o reino de Portugal e o seu primeiro rei deram os primeiros passos à independência e ao nascimento da nação portuguesa. A Bíblia também nos relata a história de uma batalha, uma triste batalha que ocorreu no céu entre Deus e um dos seus anjos, Lúcifer. Como resultado dessa batalha, o reino de dor foi estabelecido, tendo como seu príncipe Satanás. Porém, como é que a Terra se envolveu nesse conflito? Vamos acompanhar a segunda parte da mensagem, A Tempestade da Vida, para responder a esta e outras perguntas. A Bíblia diz que o planeta Terra agora se envolve neste grande conflito, neste conflito cósmico. As pessoas me perguntam, então, será que a Terra foi criada para um lugar para Deus despejar o Satanás? Não. Como é que eu sei isso? Porque no livro de Gênesis, a Bíblia nos diz que Deus, em 7 dias, criou a terra, tudo quanto existe aqui no mundo. 7 dias literais, 24 horas. E ao final de todos os dias, Deus olhava para a sua obra, Ele dizia que era o quê? Era bom, era perfeito. Tudo no Éden era perfeito. Tudo era perfeito. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, seres humanos, e Deus deu a eles a liberdade de escolha. Eles iam escolher a quem eles iam amar. Eles iam escolher a quem é que eles iam servir, a Deus ou a Satanás. Deus, em seu grande amor, Ele criou os seres humanos
com o direito da escolha. E você sabe, vocês que são pais sabem, quando você dá ao seu filho o direito de escolher, você corre o risco que eles vão escolher errado. Mas Deus sabia que a única maneira que os seres humanos do mundo iam ser completamente felizes, eles tinham que ter a liberdade de escolha. A Bíblia continua dizendo, você sabe a história, que Deus no jardim do Éden ordenou que uma árvore não era para ser tocada. Deus disse a Adão e Eva, vocês podem comer de todas as árvores, de todos os frutos, mas esta árvore aqui não é para tocar. No dia que você comer desta árvore, certamente o que aconteceria? Ia morrer. E um dia, Eva se aproxima dessa árvore proibida, e a Bíblia diz que Satanás está lá, disfarçado de uma serpente, e Eva conta para ele que Deus disse que não era para comer dessa árvore, e que se ela comesse dessa árvore, ela certamente ia morrer. Mas a Bíblia diz que Satanás, disfarçado de serpente, responde da seguinte maneira: então a serpente disse à mulher, de certeza que não irão morrer. Completamente o oposto que Deus tinha dito. Deus disse, vai morrer, Satanás disse, não vai morrer. Dois sistemas, duas alternativas, uma verdadeira e uma falsa. Continuando, Deus disse essas palavras porque sabe no dia que comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e será como o quê? Como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que é que Lúcifer queria ser? Ele queria ser como Deus. Ele queria ser igual a Deus. Ele usa a mesma estratégia para enganar a Eva. Eva, não, Deus está mentindo. Não é isso. E Eva agora tem a escolha. Duas alternativas. Alternativa de Deus, alternativa de Satanás. Satanás enganando ela. Não, não é assim. Deus não quer que você vive completamente feliz, é por isso que Ele está proibindo. E nós conhecemos a história, a tragédia daquela história. Que Eva escolheu o caminho de Satanás. Adão escolheu o caminho de Satanás. Alternativa de Satanás. E nós hoje vemos os resultados dessa escolha ao redor de nós. Nós agora vivemos num mundo cheio de dor e ansiedade, sofrimento e morte. O mundo hoje não é nada como a serpente diz que ia ser. A serpente, o diabo, é um mentiroso. E vocês sabem que nós hoje vivemos num mundo cheio de morte e doença e dor. A razão por que existe abuso nos lares no mundo, a razão por que existe tanto ódio neste mundo, tanta morte, tanto sofrimento, é porque o coração humano tem sido atingido com o pecado. Aquela escolha que começou naquele jardim tem passado para nós. E como resultado, nós estamos separados de Deus. O pecado tem colocado uma muralha entre nós e Deus. E nós sabemos quando o homem é separado, se afasta de Deus, uma consequência normal é que ele se afasta do seu próximo. Por que é que existe doença no mundo hoje? Por que é que existe morte, ansiedade, depressão? Por quê? Porque o mundo escolheu a alternativa de Satanás. Isso não fazia parte do plano de Deus.
Deus não queria que seus filhos tivessem escolhido essa opção, mas eles escolheram. Mas Deus é um Pai. E Deus nos ama. E Deus estaria dentro dos seus direitos de dizer para Adão e Eva, não, vocês escolheram esse caminho, agora, que nem diz no Brasil, agora se virem. Não, vocês escolheram o caminho de Satanás, então vai. Agora vocês lidem com Satanás. Mas Deus é um Pai. E mesmo um pai terrestre, mesmo um pai humano, quando vê o filho fazendo a escolha errada, o pai está lá dando opções, continua dando opções. Porque eles não querem ver os filhos por esse caminho. Eles sabem o resultado das escolhas. E a Bíblia diz que Deus é um Pai, Deus não nos abandonou. E Deus chegou lá e disse, Adão, Eva, eu sei que vocês escolheram o caminho de Satanás, mas tem uma opção para vocês. Existe uma opção para salvar vocês. Eu não vou abandonar vocês ao seu novo mestre Satanás. Vocês têm a oportunidade, vão ter uma chance de se livrar de Satanás. E lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo, fez uma promessa para Adão e Eva. Alguns chamam isso a primeira profecia da Bíblia. Eu farei, falando do diabo, eu farei que tu e a mulher sejam o quê? Inimigas. E também serão inimigas a tua e a sua descendência. Esta te esmagará a cabeça e tu o quê? Ferirás o quê? O calcanhar. A promessa de Deus é que nós não precisamos viver debaixo do domínio de Satanás nem mais um segundo. Embora este seja um mundo contaminado pelo pecado, a Bíblia diz que nenhum ser precisa viver debaixo do domínio de Satanás. Porque Deus, a Bíblia apresenta uma maneira de escape, uma maneira de nós nos livrarmos do controle de Satanás. Como? A Bíblia nos diz, Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz, aquele que nos ama e que no seu sangue nos lavou do quê? Dos nossos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é a arma para derrotar a Satanás. O sangue de Jesus nos livra de uma vida de escravidão a Satanás. As pessoas me perguntam por que é que Deus não faz algo com respeito ao sofrimento e à dor e à tragédia nesse mundo. Por que é que Deus não faz algo? Ele já fez alguma coisa. Ele mandou o seu Filho unigênito para derramar o seu sangue na cruz do Calvário. E cada um que aceitar o sangue de Jesus, ele sai debaixo do domínio de Satanás. Então nós podemos viver vidas vitoriosas, mesmo num mundo repleto de pecado. Nós podemos seguir a Deus, mesmo num mundo contaminado pelo pecado. Jesus Cristo nos dá a maneira de viver vidas triunfantes neste mundo repleto de pecado. A Bíblia diz, Isaías 41, verso 10, não tenhas medo, porque eu estou contigo. Não te apavores, porque eu sou quem? O teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustentarei com a minha forte mão. Deus diz, a promessa bíblica é, eu sei que você vive num mundo cercado por pecado, cercado por dor e sofrimento e morte, mas você não precisa viver uma vida derrotada. Você pode viver uma vida triunfante, se cobrir com o sangue de Jesus. Se decidir agora mesmo de seguir a Jesus Cristo e receber os méritos do seu sangue. Será que é possível? Será que é possível viver? Será que é possível eu viver de maneira que eu saio por cima de todo o pecado e todos os enganos de Satanás? Eu creio que é verdade. Pode ser. Sem dúvida.
Deixa eu apresentar para vocês um exemplo muito prático disso. Um exemplo de um homem que, ao cercado, rodeado de ódio e do mal, conseguiu sair por cima disso e viver uma vida triunfante. Não sei quantos de vocês já ouviram falar num senador americano chamado John McCain. John McCain é um senador da Arizona. Mais recente, ele é conhecido como o candidato que desafiou o Barack Obama nas eleições americanas para presidente. Ele foi o candidato republicano. Isso aqui não é um comentário político. Mas John McCain, ele era um piloto da Marinha Americana na Guerra do Vietnã. E ele foi, o avião dele foi derrubado e ele foi levado preso. Ele e outros americanos. E como ele era um oficial, ele foi levado para a cidade de Hanoi, para um campo de concentração lá, que os americanos chamavam de o Hilton de Hanoi, o Hanoi Hilton. E lá ele permaneceu durante 5 anos e meio, sendo torturado, abusado, ele e os outros pilotos. Esse era um lugar específico para mandar os pilotos. McCain escreveu uma biografia e ele conta a experiência daqueles 5 anos e meio naquele campo de concentração. O sofrimento, rodeado por ódio e dor. Mas no seu livro, ele destaca um dia importante. Um dia que ele conseguiu subir acima de toda aquela isolação, de toda aquela dor, de toda aquela tortura. Foi a véspera de Natal de 1971. Alguns dias antes da véspera de Natal, McCain conseguiu um Novo Testamento. Só por alguns minutos. E ele abriu o Novo Testamento em Lucas e ele copiou à mão, o mais rápido possível, a história do nascimento de Jesus. Aquilo que ele conseguiu, até que os guardas vieram e arrancaram o Novo Testamento da mão dele. Ele voltou lá à cela, como é que se diz? Cela? Onde estavam os outros pilotos. Eles decidiram que na véspera de Natal, eles iam ter um culto lá na prisão. No dia 24 de dezembro, aqueles pilotos oficiais da Marinha Norte-Americana se reuniram e começaram a cantar. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Era apenas um suspiro, porque estavam com medo que os guardas iam ouvir. Porque 1 ano antes, eles decidiram ter um culto de Natal também. E os guardas descobriram. E os guardas entraram e pegaram os 3 oficiais que estavam liderando e bateram neles ao ponto que quase morreram. Depois eles levaram esses 3 homens, e colocaram dentro de uns caixotes que tinham 1 metro por 1,5 metros. E lá eles ficaram durante 11 meses. Mas nesta noite, eles decidiram que eles iam adorar a Deus. Então eles começaram um pouquinho mais alto. Oh, come ye to Bethlehem.
Come and behold him. Eles paravam de cantar e John McCain começava a ler o relato do nascimento de Jesus, que ele tinha copiado alguns dias antes. E com o passar do tempo, eles ganhavam mais e mais coragem. Na realidade, você olhava para aquela congregação, e era uma congregação tanto triste, né? Eles estavam magros, pálidos. Muitos deles já estavam, como se diz, curvados por causa de tanta tortura. Aqueles homens tinham sido os oficiais, melhores oficiais da Marinha Americana. E hoje eles estavam lá, homens quebrados. Mas eles não se importavam. Eles queriam cantar e queriam adorar a Deus. Oh, come, all ye faithful. Cada vez com mais coragem. Eles cantaram, Hark the herald angels sing, Glory to the newborn King. Alguns não conseguiam ficar em pé sozinhos. Os seus colegas os seguravam. Alguns estavam com umas cobertas em volta. Alguns tremiam com tanta febre que eles tinham. Mas nada ia fazer com que eles não adorassem a Jesus naquele dia. McCain diz no seu livro, quando chegou a cantar Silent night, holy night, all is calm. Nenhum dos oficiais conseguia. Todos estavam chorando. McCain escreveu no seu livro, de repente, viajamos 2000 anos atrás. Estávamos num mundo diferente, numa pequena cidade chamada Belém. Nem a guerra, tortura ou prisão foram capazes de suprimir a esperança nascida há muito tempo atrás, numa noite silenciosa. Sentiu-se uma sensação inexplicável, como se os nossos problemas tivessem desaparecido. Este era um lugar designado para transformar homens em animais. Apegámonos uns aos outros, compartilhando o conforto que ainda possuíamos. Tínhamos esquecido as nossas feridas, de ter fome e até de sentir dor. Erguemos orações de agradecimento pelo menino Cristo, pelas nossas famílias e os nossos lares. Amigo, a vida vai por dois caminhos. O caminho de Deus e o caminho de Satanás. E um dia, todos os seres humanos vão ser pedidos a tomar uma decisão, a escolher. Duas forças existem neste mundo. A força do orgulho, a força do amor. A força de o amor próprio e a força de servir a Deus. Você tem a opção nesta noite ou de abrir o seu coração para Deus ou fechar o teu coração para Deus. Qual será a sua escolha nesta noite? Qual é o caminho que você vai escolher? Em cada coração existe um trono. Em cada coração está ocorrendo agora uma batalha para quem você vai deixar sentar nesse trono. Em cada vida existe uma luta por controlar o teu coração. Aquela batalha que a Bíblia diz que iniciou no céu, continua hoje, só que ela continua no teu coração e no meu. É uma batalha. É um conflito. Duas forças, dois poderes que nos levam em direções completamente opostas. Quem é que vai ser soberano em tua vida? Quem é que você vai escolher para sentar no trono do teu coração? Deixa eu ser bem claro nesta noite. Se você aqui na terra
não convida a Jesus Cristo para se sentar ao trono no teu coração, você não está preparado para o adorar no trono do universo. Faça essa escolha hoje. Peça que Jesus entre na sua vida e tome controle da sua vida. Você sabe que Jesus Cristo nunca perdeu uma batalha contra Satanás. E Ele não vai perder a batalha na sua vida. Bem, chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. Porém, você pode continuar conosco através do nosso website www.estaescrito.ca. Lá você pode fazer um pedido de oração, assistir os nossos programas e até fazer a sua doação para o nosso ministério. Bem, de Guimarães é tudo para hoje. Até o próximo programa. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.